Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão presentes aqui no Centro Espírita João Batista de Jacarezinho. A todos que nos assistem pelo YouTube, pelo canal do Centro Espírita de Jacarezinho. O tema da reflexão dessa noite é: se sabemos, por que não fazemos? E numa dessas vindas aqui no Centro Espírita, sempre nós deixávamos ali uns livros para doação. A pessoa que quisesse ler, pegava e levava embora. E eu me deparei com esse livro há um tempo atrás, que é de José Maria Souto Neto, cujo tema é Se Sabemos, Por que Não Fazemos? E esse livro ficou guardado lá na gaveta, li algumas partes, como a gente muitas vezes fazemos, lemos um pedaço de um livro, um pedaço de um outro, e mexendo nas coisas eu revi esse livro. E dentro das nossas próprias indagações, das nossas próprias falhas, eu fiquei pensando, se a gente sabe tanta coisa, ou pensa que sabe, se temos tantas informações hoje em dia, com a internet, o celular, que tem tudo dentro dele, tudo que a gente imagina, nós encontramos no celular, e se a gente sabe, por que a gente não faz? Por que a gente não pratica? E foi um tema que nós achamos bem interessante nesse sentido, para buscar entender. Porque sabemos que entre o saber e o fazer, a lacuna é muito grande. Porque saber não basta para fazer, E o objetivo do Espiritismo é formar pessoas de bem, ofertando conhecimentos, roteiros seguros para o aperfeiçoamento moral e intelectual, que nos convida ao aprimoramento dentro das leis divinas e das leis naturais. Quando dizemos aqui homens de bem, nos referimos a pessoas que praticam o bem, pessoas que praticam o amor, a caridade, a justiça. O homem aqui citado, o homem de bem, ele é benevolente para com todos, onde a benevolência está em nossa delicadeza, em nossos gestos, nas nossas atitudes, gentilezas, preocupações com outras pessoas, na empatia. O homem de bem, ele é indulgente também, que ele se coloca no lugar de outro, é empático também com a imperfeição do outro. E o homem de bem, ele perdoa as ofensas, perdoa os erros, e se reconhece o verdadeiro espírita, e aqui troca o verdadeiro espírita pelo verdadeiro homem de bem, independentemente da sua denominação religiosa, aquele que luta diariamente para dominar suas más tendências, as suas más inclinações. Cada religião, cada grupo religioso tem o seu próprio guia, o seu próprio manual, digamos assim, O judaísmo, por exemplo, temos a Torá, que significa lei ou ensinamento. No islamismo, o Alcorão, que é a palavra de lei, que é a palavra literal do Deus, que é revelada ao profeta Maomé. E o que temos mais conhecimento, que é a Bíblia, do cristianismo, que é usada por muitas religiões. No Espiritismo, temos também o nosso guia, digamos assim, Que temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, as literaturas das quais nós seguimos. Várias literaturas riquíssimas que nos trazem conteúdos inspiradores, orientadores. Literaturas que nos ensinam como fazer, que nos dá, de certa forma, a receita do bolo. Aqui, por exemplo, no nosso Centro Espírita de Jacarezinho, no Centro Espírita João Batista, nós temos o professor Boberg, com 23 obras publicadas. E essas obras que são riquíssimas em orientação, em conhecimento. Então, conhecimento, orientação, saber como fazer ou nos ensinar como fazer, nós temos de sobra. Então, agora eu pergunto, se sabemos, por que não fazemos? E agora, José? O que a gente faz? Um termo muito usado nos dias de hoje é a procrastinação. A procrastinação, que significa deixar para depois, deixar para outro dia, delongar, retardar, adiar. E essa procrastinação, ela tem
muitos aspectos, né? Onde a psicologia, a psiquiatria, as religiões estudam. Então, cada uma dá a sua denominação. Dentro da psicologia, eles referem ao ser que procrastina a um ser depressivo, um ser com problemas psicológicos, às vezes mentais, problemas pessoais. Então, cada lugar que procuramos entender sobre esse termo, ele vai te dar uma certa explicação. E tem uma frase também que a gente acha que a procrastinação ela é um termo moderno. Mas se buscarmos lá atrás, Sócrates, ele traz uma frase que é: só sei que nada sei. Que ele expressa o reconhecimento da própria ignorância, afirmando que não tinha nada para ensinar. Ou a gente olha como um lado de ignorância ou com um lado de humildade, né? Ou tinha muito para ensinar e de repente não conseguia transmitir. Então é muito restritivo essa frase. E entre o saber e o fazer, existe uma lacuna muito grande, como eu já disse. E Paulo Freire, que também foi um grande pedagogo, alfabetizador, ele vem também com a seguinte frase, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se sabe, tal maneira que num dado momento sua fala seja sua prática. No Livro dos Espíritos também temos essa questão do saber e não fazer, que é na questão 919, que diz o seguinte: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só está na boca. E porque, já que sabemos, né, de tudo isso, também Romanos vem essa mesma questão. Romanos 7, no versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E ainda, por que ainda não conseguimos dominar as nossas tendências se sabemos e não fazemos? Quando tentamos dominar essas más tendências, nós nos deparamos com uma luta diária, uma luta implacável contra nós mesmos. Porque muitas vezes nós achamos que as nossas más tendências, elas estão no nosso companheiro, no nosso colega de trabalho, nas situações corriqueiras do dia a dia. Mas, na verdade, essas más tendências, elas estão enraizadas em nós. Quando há um erro que eu considero erro, mas o que eu estou fazendo para que essa pessoa, para que essa situação chegue até a mim? E muitas vezes não procuramos evoluir, pois ainda somos orgulhosos, egoístas. E no livro Fonte Vida, que é até o que estamos estudando aqui no Centro Espírita, ele fala da parábola dos talentos, onde é usado como desculpa os poucos talentos que recebemos. Os poucos talentos seriam os poucos dons, de repente a pouca sabedoria, o pouco entendimento. E esse que consideramos pouco, muitas vezes é o medo. É o medo de trabalhar, tem pessoas que têm medo do trabalho. E eu não digo somente o medo do trabalho que gera renda, que gera riqueza, que gera prosperidade. É o medo do trabalho dentro de uma casa espírita, o medo do trabalho benéfico, o medo do trabalho da caridade. Também tem o medo de servir, que entra também essa questão do medo de servir o próximo, de achar que se eu servir aquele próximo de tal maneira, aquele próximo ele vai se apossar de mim, vai aproveitar de mim. Então a gente cria uma barreira mediante a isso. Pessoas que têm medo de fazer amigos, que têm o egoísmo por si próprio, achando que todo mundo é aproveitador, todo mundo vai enganar. De repente, numa circunstância de decepção, ela começa a usar todos como seus inimigos. Medo de desapontar alguém. Às vezes a pessoa não vem por medo, né, de desapontar, não pratica uma situação por achar que ela não é autossuficiente para aquilo. Medo de sofrer. Quem de nós, né, não temos medo de sofrer? Mas dentro desses ensinamentos aqui que nós temos, o sofrimento ele faz parte da nossa vida, da nossa evolução. Lembrando que não é o que se passa, é como se passa. Então o medo de sofrer, ele acaba sendo um retardo daquele progresso que teríamos com aquele sofrimento. Medo da dor. Todos temos medo da dor. Mas a dor é fato. Ela vai acontecer em um dado momento. E a maneira com que eu encaro aquela dor, seja física, seja psicológica, seja sentimental, é a maneira, o meu degrauzinho ali que eu vou estar evoluindo.
Medo do medo. Em um dado momento da minha vida, até eu ouvi uma frase de uma amiga nossa, segunda passada, que ela disse que a palestra não é sobre mim, né? Não é sobre cada um de nós. Mas a palestra, a reflexão, ela é para nós também. Porque é importante a gente ouvir o que a gente fala, porque é fácil chegar, pegar uma literatura vasta, que é do Espiritismo, colocar ensinamentos, né? E a questão do medo, numa crise de ansiedade, eu não tinha medo da ansiedade, eu tinha medo do medo de sentir ansiedade. Então, o medo do medo é um mecanismo de defesa que nós temos. E esse mecanismo de defesa, ele é benéfico até um certo ponto da nossa vida. Porque o medo, muitas vezes, ele nos protege de determinadas situações. Pessoas que têm medo de dirigir, ela tem medo do quê? Tem medo de um acidente. Então, até um certo ponto, você não vai dirigir numa via que é 60 por hora, você vai dirigir a 120. Porque você entende, é o medo de praticar algo errado. Medo não, aí no caso já é uma sensatez, né? E esses mecanismos de defesa, eles fazem parte da nossa sobrevivência. Mas é interessante a gente buscar esse mecanismo mediante aquilo, até onde ele é benéfico, até onde ele é maléfico para nós. E no nosso cérebro existe uma parte que é a amígdala. Até então a gente conhece a amígdala, que é aquela que inflama a garganta, né? Mas tem uma parte do nosso cérebro, que é uma partezinha, que é a amígdala, que ela desempenha um papel fundamental no nosso medo, que é a parte biológica. E quando deixamos a parte biológica interagir, reagir no nosso psicológico, a gente chama de sintomas psicossomáticos, que os sintomas da carne, da vivência, passa a fazer parte do nosso cotidiano, nos travando com algumas situações, né? E esses medos, eles atrapalham totalmente o nosso processo evolutivo, que muitas vezes são medos que inventamos para não praticar algo. E dentro disso, se não fazemos, aliás, se sabemos porque não fazemos, por que a gente não faz? Porque a gente ainda não conseguiu dominar as nossas más tendências. Ainda não conseguimos dominar as nossas más inclinações. E independente da situação, existe o saber e não fazer numa caridade, saber e não fazer no ambiente de trabalho, saber e não fazer mediante a salvar uma vida, saber e não fazer mediante a falar uma palavra amiga, a ter atitudes condolentes, né, atitudes benéficas dentro do lar, seja as atitudes mais pequenas. E a gente pensa que essas atitudes, elas precisam ser grandiosas, né, que elas precisam ser imensas, quando na verdade essas atitudes elas são mínimas, porque o processo evolutivo, o nosso progresso da evolução, ele é diário, ele é pequenininho, é o verdadeiro trabalho de formiguinha. E às vezes a gente, logicamente que é importante estudar, é importante buscar nos estudos, né, buscar nas palestras, buscar, né, na nossa própria consciência, mas a fé sem ação, ela é morta. Né? Já ouvimos muito isso, né? Então, o que seria a ação? É o meu ato pequeno, é o meu com licença, é o meu por favor, é o meu despertar diário, né? E que seria esse despertar? Seria eu acordar diariamente, planejar uma meta para o que eu pretendo fazer. E à noite fazer essa autoavaliação se o que eu fiz estava correto. Às vezes isso parece cansativo, é redundante, mas é necessário. Porque já comentamos em outra situação que, independente do tamanho do castelo, do tamanho da obra, ele é feito tijolinho por tijolinho, parte por parte. Então, o nosso processo, a nossa má tendência, ela é constituída dessa forma, parte por parte. E a má tendência, ela é relativa a cada ser humano, ela é inerente a cada ser humano. Eu não posso falar que a minha má tendência é a sua, daquele ou daquela. Então, quem sabe qual é a nossa má tendência somos nós mesmos. E muitas vezes nos deparamos com algumas pessoas, a gente fica meio que autocrítico, né? A má tendência daquela pessoa é aquilo, aquela pessoa é orgulhosa, aquela pessoa é invejosa, mas e eu? Aonde eu estava, aonde a minha consciência estava, que eu consegui ver que só o outro tem a má tendência.
aonde os meus pensamentos, as minhas ações estavam, que eu consegui só ver o erro do outro. Quando que eu parei para refletir, aonde está o meu erro? Aonde está o domínio da minha má tendência? Então, se a sua má tendência é fazer fofoca, vamos tentar um dia, né, colocar a água da paz na boca, que é difícil, né? E eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: quando o assunto é bom, é falar algo bom de alguém, o assunto é curto. Mas quando o assunto é para falar algo mal de alguém, a conversa se estende. Tenta elogiar amanhã uma pessoa. A tua conversa não dura mais que 4, 5 minutos. Agora começa a falar mal dela por horas, dias. Ainda você vai embora, ainda fica no WhatsApp. Nossa, você viu o que aquela pessoa fez? Então o mal, ele sempre tem a maior... Dizem que o mal tem a maior força. Na verdade, o mal, ele tem a maior repercussão. Porque é prático você falar do outro. É prático você falar somente do outro e não olhar para suas próprias más tendências, né? E uma coisa bem interessante dessas más tendências, do nosso medo, tem um estudo que foi feito por Freud, que diz sobre o id, o ego e o superego. Freud diz que o id é os nossos sentimentos primitivos. É aquilo que nós nascemos com ele. E o ego é o nosso atual, nossas atuais práticas. E o superego é um que domina o ego. Mas um termo espírita que buscamos nas nossas pesquisas fala que o ego é o nosso eu menor, o nosso eu pequeno. É o ego, meu ego orgulhoso. A pessoa mexeu com o meu ego, feriu o meu ego, né? Então, é usado muito isso. E Carl Jung, ele fala sobre a questão do self. A self que nós conhecemos é a self. Vou tirar uma foto aqui, né? E pegar todo mundo em meu rosto primeiro. Mas a self do Carl Jung é a self que fala do meu eu maior, da minha força maior, da minha centelha divina. Então, quando a selfie do nosso cotidiano é quando coloco o meu rosto, mostrando que eu estou à frente de todo mundo, essa selfie, segundo Carl Jung, fala da selfie mostrando o meu eu, mas não o meu eu como principal no meio de todo mundo, como o meu eu no meu centro. Como eu sou o meu centro. Eu sou responsável pelas minhas mudanças, eu tenho a centelha divina. Eu tenho o poder para estar mudando o que há de mal em mim. E tem uma frase muito interessante que nós achamos aqui, que está até no livro, se sabemos por que não fazemos, que é o seguinte. E essa frase nada mais nada menos que é do Chico Xavier. Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus, rendo graças à energia suprema, por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar a um dia a ser a quem eu devo ser. E nós sabemos que não é nessa encarnação, talvez não é na próxima, que conseguimos chegar à perfeição. Mas, como no início da nossa fala, que o que leva a ser o verdadeiro espírita, o que leva a ser o verdadeiro homem de bem, é a sua luta diária para dominar essas más tendências. É a sua luta diária para dominar o seu eu, dominar o seu ser. Quando eu tento dominar esse meu ser, quando eu tento dominar essa minha má tendência, a energia que gera do universo em torno de mim é imensa. Porque quando eu estou tentando dominar a mim próprio, eu não estou pensando mal de ninguém, eu não estou julgando ninguém. Muito pelo contrário, porque principalmente quando entramos no espiritismo no início, né? A gente vem com aquela expressão, tem fogo no olho, né? A gente quer fazer caridade, a gente quer fazer tanta coisa. E quando se entra nesse meio, começa a acontecer tanta coisa boa. Muitas pessoas pensam, aconteceu porque eu entrei no espiritismo. Não somente. Aconteceu porque naquela ânsia de querer fazer o bem, de querer absorver tudo que o espiritismo traz tão rapidamente, a gente gera um campo energético em volta de nós, a gente entra com uma conexão que os caminhos começam a se abrir automaticamente. E com o passar do tempo, o que a gente faz? A gente relaxa. A gente começa a relaxar. Nós nos tornamos espíritas, nos tornamos homens e tentamos ser de bem relaxados.
Deixamos de estudar, deixamos de ouvir palestras, deixamos de, muitas vezes até negamos a nossa própria essência. A pessoa fala, eu sou dessa religião, sou dessa, a gente trava no meio do caminho e fala que às vezes não pertence a nenhuma religião, até porque eu não vejo religião o espiritismo como religião, e sim como uma filosofia de vida, uma filosofia de ensinamentos. E nessa energia cósmica que nós absorvemos, é onde vão acontecendo as coisas boas na nossa vida. E as palavras, elas ensinam, mas os exemplos, eles arrastam. Então, quando as pessoas veem um espírita, um católico, um evangélico fervoroso, ele percebe que ele está no início. Porque no decorrer da caminhada, vai ficando mais difícil. Aí você dá aquela surtada, mas você não é espírita? Você começa, de repente, a ter certas atitudes, mas você não é espírita? Pensei que você tinha mudado. Porque a gente vai amolecendo, a gente vai relaxando ao meio do caminho. E a gente vai percebendo que esse relaxo, ele vai nos deixando triste. Porque esse relaxo nos afasta das leis divinas, nos afasta da conhecida lei de Deus. Nós começamos a não ter essa energia, começamos a não acontecer coisas tão boas. E no decorrer desse afastar dessa energia, se algo de repente de mal, que a gente não vê como mal e sim com aprendizagem, nos acontece, aí a gente pensa, então não adiantou nada daquilo que eu busquei. Mas aquilo que ficou enraizado na nossa consciência, aquilo que ficou enraizado no nosso subconsciente, aquilo já nos trouxe um avanço maior. Então, se a gente buscar, olharmos para trás, quem éramos há 10 anos atrás e olharmos hoje, nós estamos a um passo muito à frente. E se nesse olhar nós não nos reconhecermos que progredimos pelo menos um pouquinho, que tem coisa errada. Porque não fizemos o bem que tínhamos que fazer. E lembrando que quanto mais conhecimentos temos, quanto mais engajamento dentro da doutrina temos, mais nós somos cobrados por isso. Porque não tem como você cobrar um aluno, por exemplo, uma conta de divisão, se você ensinou somente a de subtração. Então, o universo te cobra aquilo que ele sabe que você sabe. Então, se ainda não fazemos o que sabemos, é porque ainda falta a consciência, ainda nos falta a tentativa de dominar essas más tendências. Que possamos, com a força que esse universo nos traz, que nós possamos buscar essa centelha divina que há dentro de nós, para dominarmos pouco a pouco as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e que com isso conseguimos descobrir que conseguimos deixar de sermos prepotentes, que com essa energia suprema a gente consiga chegar aonde almejamos, que consigamos ser melhores, não melhores que ninguém, mas melhor que nós mesmos, que nós conseguimos ser melhores hoje do que fomos ontem, e com essa mudança que nós conseguimos mudar o nosso ao redor. Tem uma experiência que nós fizemos na escola um tempo atrás, que eu trabalho na educação já faz 14 anos que estamos nessa caminhada, que nós pegamos um pouco de pó de café e colocamos numa água. E o pó de café, quando você joga na água, ele dá a aparência do quê? De sujo. E daí você passa um detergente na ponta do dedo e coloca no meio. Aquele pó de café, ele se abre e limpa a água. Então, que nós possamos ser esse detergente, porque ao limparmos, automaticamente nós vamos limpar ao nosso redor. Nós vamos expandir essa energia e essa força divina que nós sabemos que temos dentro da gente. Obrigado pela atenção de todos e que assim seja.